Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao Papo The Position desta semana. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2021. Uma semana, podemos falar, emblemática no mercado e importantíssima, né? Tivemos aí fatos extremamente relevantes, não só para o ativo, no caso a Petrobras, né? E todas essas notícias, na verdade, de intervencionismo na empresa, mas também aí creio que esse tipo de informação, esse tipo de acontecimento pode sim desencadear aí um efeito cascata em diversos outros ativos no nosso mercado. Também vale ressaltar e vale destacar que nesta semana nós tivemos aí alta de 20% nas ações aí da Localweb, levando praticamente a minha carteira nas costas essa semana. E também eu trouxe aí alguns BDRs para comentar com vocês no vídeo de hoje. Bom, e para você que está chegando aqui agora, muito prazer, meu nome é Luiz Fernando e toda a semana eu trago esse vídeo mostrando a minha opinião, a minha visão sobre diversos ativos, respeitando o prazo operacional de position. E por que o prazo operacional de position, né? Eu arrisco dizer que o prazo operacional de position é indicado aí principalmente para 90% das pessoas que estão no mercado, não só pela grande assimetria quando nós acabamos aí se expondo a ativos que se multiplicam de valor ao longo de meses ou até mesmo anos, como nós estamos vendo no caso da Localweb nesse momento, né? Mas também a questão do tempo, né, pessoal? Temos um tempo escasso e quando nós podemos aí observar o mercado apenas uma vez na semana e montar as nossas operações, a coisa flui muito melhor e nós não temos aí o famoso estresse, o caos do mercado do dia a dia, né? E como se desenrola esse vídeo aqui? Bom, neste vídeo, pessoal, ele começa falando do quê? Eu trago para vocês a minha visão macro sobre os ativos, principalmente aí ligados aqui ao Brasil, vamos olhar juros, dólar, Bitcoin, enfim, e também alguns ETFs de outros países. É importante essa visão macro para nos dar o alicerce do que está acontecendo não só nos ativos aqui do Brasil, mas no mundo, né? Então, será que os nossos ativos estão performando bem? Será que existem outras oportunidades no mundo, né? Isso é importante, não só isto, mas também a movimentação do dólar, dos juros, que influencia diretamente os ativos de bolsa, né? Terminado isso, eu trago para vocês os meus ativos, a minha carteira, né? E por que isso? Não é com o intuito de ninguém copiar ou se expor nos mesmos ativos que eu tenho em carteira, mas sim trazer para vocês como eu mudo da minha visão aqui do position, né? E como que eu agrego esses ativos que eu vou comentando com vocês durante as semanas na minha carteira e trago os problemas aí reais que as pessoas têm colocando o dinheiro delas em risco, né? Então, muitas pessoas falam do mercado, mas não tem lá o dinheiro, a pele em risco, né? Então é importante trazer a carteira, o que eu estou se expondo aí no mercado para provar para vocês que sim, é possível ter retornos acima da média, na média quando eu falo o mercado, né? Observando o mercado apenas uma vez na semana. Simplesmente isto. Eu trago também, após a minha visão da carteira, mostrar a minha carteira, eu trago para vocês os destaques, né? Então, eu mostro os ativos que estão, de certa forma, me chamando a atenção para próximas semanas, né? E também aí eu quero voltar a trazer para este vídeo aqui os pedidos. Nesta semana eu não vou falar dos pedidos, mas na próxima semana eu vou colocar novamente o link lá no Telegram para vocês aí terem a oportunidade de solicitar os ativos que vocês têm interesse e nós vamos comentar neste vídeo. Então, resumidamente, o vídeo terá este alicerce, né? E, bom, vamos então agora aqui para a nossa janela do TradingView. E como isso será feito, pessoal? Vocês estão vendo aqui na tela ao lado, no cantinho, que temos o quê? Temos a lista vermelha, azul e laranja, né? Principalmente essas três. Basicamente, aqui na lista vermelha, vocês podem acompanhar os ativos que eu vou observar na análise macro, somado aí com a lista violeta. Na lista azul estão os ativos que eu tenho em carteira neste momento e os ativos que estão aqui na lista laranja são os ativos aí que estão no meu radar para a próxima semana, tá? Então, simplesmente deste modo, vocês podem se conduzir aí neste vídeo. Queria só deixar um alerta aqui para vocês.
está tendo uma festa aqui no condomínio de crianças, então as crianças estão doidas aqui, estão malucas, né? Então pode ser que tenha algum áudio delas lá, até ajustei aqui as configurações de áudio, mas pode ter algum ruído, então não se assustem aí se tiver algum grito no meio do vídeo, beleza? Bom, vamos então para o nosso vídeo e eu queria pedir, antes de mais nada, se tudo isso, né, esta visão de mercado que nós construímos aqui juntos, né, compartilhando os ativos, os principais sinais do mercado, se isto está te ajudando, se isto te ajudou de alguma forma, pessoal, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, isso mostra que vocês sim estão gostando do conteúdo, que vale a pena aqui trazer esse conteúdo semanalmente para vocês, beleza? Bom, eu não quero começar hoje com Ibovespa, não. Vamos falar aí da Petrobras, né, pessoal? Da Petrobras e todo o burburinho que se desenrolou ao longo dessa semana. No começo do vídeo eu já citei isso para vocês, mas vamos então entender o que está acontecendo neste momento, neste que é um dos principais ativos do nosso mercado. Sim, a Petrobras, tanto a Petro 3 quanto a Petro 4, né? Tem uma relevância extremamente importante no nosso índice. E acredito que o desenrolar dessa situação, tudo que for acontecer com esse ativo, tem aí um grande potencial de efeito cascata, né? Efeito de segunda ordem dentro dos ativos que estão no Ibovespa. Então podemos sim ver aí um grande impacto no Ibovespa simplesmente por esta situação atual da Petrobras. Mas o que raios está acontecendo na Petrobras, né? Então vamos entender. Basicamente, se nós colocarmos aqui no Google, né, Petrobras, vocês vão ter aí a principal notícia, né, do ano, né, aqui principalmente nesse ativo. Já tem aqui a CVM falando que pode abrir investigação sobre a troca na Petrobras, né, o governo falando aí da intervenção nesse ativo, né. Temos aqui uma notícia bem relevante, né, que o governo falando aí que a Petrobras não deve se preocupar apenas só com lucro, né. E por que isso é tão complicado, pessoal? Basicamente, esse tipo de situação cria aí arrepios nas espinhas de quem está no mercado. Por quê? Se nós pegarmos o gráfico da Petrobras, nós voltarmos no passado, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que desde o seu topo em 2008 até o momento, este ativo não se recuperou ainda. Ou seja, há mais de 10 anos, né, pessoal, nós não temos o ativo se recuperando. Ou seja, quem investiu lá em 2008, 2007 no ativo, até esse momento está ainda no 0 a 0 ou até mesmo no prejuízo. E devido a essa situação de intervencionismo do governo, tentar controlar aí a situação da empresa, né, o rumo da empresa, nós vimos aí a maior e mais impressionante destruição de valor de uma blue chip no nosso mercado dos últimos anos, né? Então nós tínhamos aí basicamente as ações da Petrobras lá na faixa dos R$34, isto antes do crash de 2008, né? E nós vimos essas mesmas ações custando aí cerca de R$4 em 2016, né? Então, uma destruição de capital de mais aí de 90%, né? Desde o seu topo até o fundo. Então, foi impressionante este movimento que aconteceu na Petrobras. E desde meados de 2016, 2017, essa empresa vem com a promessa de melhoria, né, da sua governança e principalmente aí estar mais exposta ao livre mercado, né, a tomar decisões não só pela questão política, mas sim pelas decisões que mais seriam favoráveis à empresa. E uma série de mudanças foram implementadas na empresa. E os investidores vêm aí se expondo a esse tipo de negócio, que, pessoal, também vale muito a pena falar para vocês. Este negócio não é um negócio que vem tendo vida fácil no mundo, né? Então, basicamente, nós podemos pegar aqui, olhar a Petrobras e falar, bom, a empresa não é boa, mas isso não só se refere à Petrobras. Nós podemos pegar aqui, e eu vou fazer uma comparação para vocês terem ideia disso. Aqui está o gráfico da Petrobras, em candles, né? Eu vou colocar ela em linha, que aí fica mais tranquilo de ser visto. Não, não é aqui. É aqui. Então temos na linha branca a Petrobras, eu vou colocar aí outros players importantes no mundo, né? Como, por exemplo, nós temos já aqui a Exxon, que está na linha laranja, eu vou colocar a Chevron e vou colocar também a Shell, né? Que são aí empresas bem relevantes aí no mundo, né? Então temos estas três empresas com comparação à Petrobras. E se vocês observarem,
desde o crash, né, que nós tivemos aí no mês de março de 2020, nós vemos aí o mercado com apreciação muito bacana com relação ao ativo Petrobras, né? Então, esta ação subindo aí cerca de 80% deste período para cá, enquanto esses outros players aí com uma valorização mais tímida, né? Então, temos sim o mercado vendo aí com bons olhos, né, essa retomada da Petrobras, essa questão de melhoria da governança e todos os ajustes que vinham sendo feitos nessa empresa. Só que se nós dermos aí um zoom maior nesse ativo, vocês vão ver o quê, pessoal? Vocês vão ver esta destruição que eu falei para vocês acontecendo de uma forma muito clara, né? Então peguem aqui desde lá do período que eu citei, que nós estamos falando aí, deixa eu colocar no gráfico semanal, que é mais fácil de ser visto. Então nós temos aqui desde lá de 2008, né? Nós temos aí a Petrobras, ó, eu vou pegar antes da recuperação. Vocês vão ver o que? Deixa eu ajustar aqui. Aí, temos aqui antes da crise, né? E nós vimos aí não só a Petrobras, mas todos esses players aqui passando por uma extrema dificuldade, né? A Petrobras sofrendo muito mais, ó, caindo cerca de 80% no seu ápice da crise, enquanto aqui as ações da Shell caindo 40% e as outras duas americanas aqui com um contexto mais tranquilo, né? Só que notem, se nós pegarmos aqui no gráfico de 60 minutos, nós vamos ver o contexto atual, né? Ou seja, vamos pegar desse ano, né? Aqui nós estamos pegando desde dezembro, janeiro. Olhem lá. Desde janeiro para cá, nós vemos aí que a Petrobras vem aí liderando a lanterna dentro desses ativos, né? Olhem lá. Petrobras aqui com uma queda de 3%, enquanto os outros ativos estão com alta aí de 9% ou 12%, até 24% aí no caso das ações da Exxon, né? Então temos aí o mercado sim mostrando maior força de compra dentro desses ativos do que até mesmo a Petrobras. Então, ou seja, esta questão, esse desconforto já vem sendo dado já há algum tempo, né? Se nós aproximarmos o nosso gráfico para um período muito mais curto, vocês vão ver que aqui, desde 8 de fevereiro, olhem lá, as ações da Petrobras batendo um pico aqui de mercado com 6% de valorização e caindo aí 3%, destoando do resto do setor, né? Então temos sim aí uma situação mais complicada dentro deste ativo, né? Então vale a pena ficar de olho. Como grafista, olhando os sinais aqui dados pelo mercado, a gente pode considerar algumas situações. Eu até coloquei no grupo do Telegram esta análise, mas nós temos o que, pessoal? Nós temos aí deste fundo aqui marcado nos R$ 18,45, que foi marcado em outubro de 2020, uma forte apreciação do preço do ativo, né? Então, eu estou olhando no gráfico diário, mas desde esse fundo aqui até este ponto, nós tivemos uma alta aí de 50%. Até a máxima, marcada aqui um pouco antes, foram aí 76% de valorização, ou seja, uma valorização muito expressiva, né? Ou seja, nós podemos afirmar aqui que o mercado estava dentro de uma tendência de alta, dentro dessa recuperação, e o mercado agora, com toda essa crise, vem a buscar o quê? Buscar algum ponto de referência no preço, né? Nós podemos pegar essa linha aqui e observar o quê? Nós podemos observar que o mercado tem sim uma zona importante de suporte marcada aqui principalmente na zona aí dos R$ 26,50, né? Se nós pegarmos aqui pela retração de Fibo, nós vamos ver o quê? Que esta zona, curiosamente, está marcada aí pela retração de 0,618 do preço, né? Então, olhem aqui, é uma zona aí importante e com certeza muitos players estão observando esta zona aqui como uma zona de suporte dentro desta tendência de alta. Ou seja, no meu ponto de vista, caso semana que vem ou nas próximas semanas o ativo venha a perfurar e perder essa região dos 26,50, nós podemos ver aí o ativo abrindo uma perigosa simetria de busca do próximo suporte aqui nos R$ 24, né? R$ 24,70, ou até mesmo lá os R$ 18,32, né? Saindo de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Outro ponto importante a ser observado, pessoal, olhem este candle dessa semana. Candle que perde as médias, tanto a de 10 quanto a de 50 períodos, né? Este candle aqui, para muitos que operam aí sistemas seguidores de tendência de curto prazo, é um sinal para start de venda dentro desse ativo. Então temos também esta conotação nesta semana. Então é importante observar
como o mercado vai reagir na semana que vem e principalmente se o mercado não vai sustentar esta região dos R$ 26,50. Mesma coisa acontece aqui no ativo listado nos Estados Unidos, né? Aqui nós estamos olhando o ativo com ticker PBR, que nada mais é do que a ADR da Petrobras negociada lá nos Estados Unidos, e nós temos aí o mesmo cenário, né? Notem que nós temos aqui o quê? Esta região importante, zona aí de suporte, né? Que foi alicerçada não só aqui em junho de 2020, mas também foi testada aqui em novembro, agora em janeiro, né? E voltará a ser testada novamente na semana que vem. Então é importante observar esta situação e se o mercado não abre, né, com mais um gap, aqui nós já tivemos um gap que foi marcado aí de quinta para sexta-feira, né? Importante observar se o mercado não vai fazer mais um gap aqui de fuga e aí todo o cenário de bear market será startado aí nas ações da Petrobras. Bacana? Então é importante sim observar o desenrolar dessa história para a próxima semana, tá, pessoal? Bom, falamos então aí de Petrobras, eu acho que vale a pena também destacar o quê? O volume, pessoal. Olha o volume que este ativo teve aí na sexta-feira, tá? Então, importante sinal aí também de fuga desse ativo foi dado aí na sexta-feira, tá? Então, vale a pena nós acompanharmos o que irá acontecer para a próxima semana. Bom, então vamos voltar à ordem normal dos acontecimentos. Eu vou falar com vocês agora aqui de Ibovespa, né? Ibovespa voltando para o nosso gráfico semanal. E o que temos, né, pessoal? O que temos? Temos o Ibovespa enroladaço, né? Semana passada eu comentei com vocês que o Ibovespa vinha corrigindo pelaquela visão aí do gráfico diário, né? Nós tínhamos o Ibovespa fazendo aí esse triângulo descendente, né? O que traz uma visão mais baixista para o mercado. E olhem que curioso, e aqui um importante ponto que vocês devem ter em mente, e por que que a análise técnica é tão contestada academicamente falando, né, pessoal? Por essa visão de figuras, nós tínhamos o que nesta semana? O mercado abrindo, rompendo este triângulo para cima, né? Então, ou seja, classicamente, por todo o livro de análise técnica, este daqui era um sinal de compra, que foi simplesmente invalidado na quinta-feira, ou seja, o sinal foi acionado, olhem lá, teve acionamento do sinal e simplesmente foi invalidado, o mercado voltando para a zona desse suposto triângulo. E o que as pessoas que fazem esse tipo de desenho costumam fazer, né? Elas vêm aqui e ajustam esse triângulo para cá, né? Então vira uma questão muito de olho, né? Você ajusta a qualquer direito, né? Então, conforme o mercado vai se movimentando, você vai ajustando a sua figura. E não, esse triângulo não era aqui, agora passa a ser para cá, né? E você vai ajustando e acaba virando uma ferramenta extremamente subjetiva, ou seja, se dá muito valor para ela quando funciona, mas quando não funciona, você simplesmente vai lá e altera e está tudo certo, né? Esta é a grande e uma das principais críticas com relação à análise técnica clássica, tá, pessoal? Então, eu ajustei esse triângulo para cá, mas eu não utilizo esse tipo de figura para operar, cabe só aqui como efeitos mais didáticos para vocês. O que eu observo simplesmente falando, e já venho falando para vocês desde o mês passado, foi aquele sinal dado pelo mercado no mês passado, que nós tivemos aí este candle com uma conotação muito vendedora sendo marcada pelo mercado, né? E aqui, olhem o que acontece, né? O mercado não aciona este candle, mas ainda não podemos descartar, né? Temos a última semana do mês e vamos ver como o Ibovespa se desenrola, né? Se este candle aqui será acionado aí na última semana do mês, o que eu vejo que pode sim trazer aí uma conotação muito mais vendedora para o nosso mercado. Isso é muito importante de ser observada na próxima semana, como o mercado irá reagir, principalmente por essas notícias, por esses acontecimentos que nós tivemos nesta semana que passou, beleza, pessoal? Ibovespa comentado, nós temos agora aqui o Small, através do Small 11, que segue aí enrolado, né? Segue aí lateral, como uma forma geral, boa parte dos ativos do mercado estão nessa situação, né? Então, o mercado lateralizado neste momento, eu não vejo nada demais a ser feito nesta situação, apenas observo, né? Bom, falamos do nosso mercado, vamos observar aqui o nosso juros, né, pessoal? Juros que vem dando sinais aí
e importantíssimos, né? Eu quero começar falando aí dos juros norte-americanos, né? Nós temos aqui os juros futuros aí do título do governo norte-americano para 10 anos. E quem se lembra, né, que nós falamos tanto desta consolidação, né, pessoal? Falava dessa consolidação, chamei a atenção aqui nesse rompimento, no pullback, né? E olhem o que o mercado vai fazendo, né? O mercado vai se dirigindo à próxima zona, simetricamente falando, que está lá nos 2%, né? Dos dois pontos percentuais aqui dos juros norte-americanos, né? Temos do fundo marcado em março de 2020 até agora uma valorização deste título de mais de 280%, né? E esse é um importante drive não só para o mercado norte-americano, mas para o mundo inteiro, né? Porque a lógica simplista que nós podemos falar é o quê, pessoal? Imaginem que você tenha o seu dinheiro e que você possa escolher onde investir o seu dinheiro numa renda fixa. Você tem nessa situação o mercado norte-americano pagando quase 2%, e você pode investir no mercado mais seguro do mundo, ou você tem aqui os títulos brasileiros, né, pagando aqui no título de 10 anos, de 20 anos praticamente aqui, desculpa, nesse título aqui de 2030, de 10 anos, 5%, né? Então, exige um risco maior, né? Então, se você tem o mercado americano pagando mais, automaticamente você tende a exigir mais prêmio, né? Mais prêmio do título brasileiro, porque o título brasileiro tem muito mais risco, né? Não à toa que nós vemos aí o mercado testando toda esta tendência de baixa que nós estamos vendo aqui, ó, e testando agora com esse teste, o mercado corrige e vem e testa novamente. Então, basicamente falando aqui, eu tenho por situação observar aqui o principal rompimento aqui desta consolidação, que está marcada no 5,23. Novamente corrigindo, este é o título de 2023, então título curto do nosso mercado. Para o título de 10 anos, nós temos aqui o título de 2030, né? Que segue também em uma situação de reversão de tendência de baixa para uma possível tendência de alta, né? Segue também do mesmo modo, eu continuo a observar esta região dos 8,38 como uma região importante de resistência que o mercado tende a testar novamente, tá? E abrindo espaço aqui, pessoal, nós vamos ter próxima zona de resistência só lá nos 9,54, ou seja, temos sim um princípio aí de um bull market nascendo nos juros, tá? Isso pode ser extremamente impactante para os ativos mais de risco como bolsa, tá? Falamos dos juros, vamos falar agora aqui do dólar. Quero falar agora do dólar com vocês, que no meu ponto de vista eu não vejo nada a ser feito. Seguimos aqui observando o dólar dentro desse triângulo, né? O mercado aí segue afunilando, diminuindo a sua volatilidade. Também outro ativo que eu não vejo nada a ser feito neste momento. E por fim, vamos falar aí do mercado norte-americano, começando aqui pelo S&P. S&P que segue a sua linda, sólida tendência de alta, né? Temos novamente o mercado aqui fazendo uma correção pequena, né? Após 2 semanas de alta. Aqui, ao meu ver, caso o mercado venha a romper esta região aqui, trará novos compradores para este mercado que vem estando muito forte ao longo dos últimos meses, pessoal. Mesma coisa nós temos aqui no índice Nasdaq, que novamente volta a testar a sua máxima histórica, né? E índice Nasdaq também mostrando muita força. Atenção ao rompimento aí dos 145 pontos dentro do índice Nasdaq, né? Nós temos o último aqui, que é o índice Dow Jones, que também é o mesmo cenário, topo histórico, belíssima tendência de alta dentro deste ativo, que acaba aí carregando de uma certa forma, o S&P carregando o IVVB11, né? Então temos novamente aqui o IVVB11 testando também o seu topo histórico, batendo aí a marca dos R$ 230, tá, pessoal? Também belíssima tendência de alta dentro deste ativo, tá? Para terminar os ativos dessa lista, eu quero falar com vocês do Bitcoin. Bitcoin que mais uma semana de fortíssima valorização.
mais de 19% de alta nesse momento no Bitcoin, né? Bitcoin que falávamos dele aqui neste ponto de rompimento, né, pessoal? E todo mundo que se expôs a este rompimento aqui, ao meu ver, obrigatoriamente deveria ter o seu stop aqui abaixo dos 16 mil dólares. E neste momento, com essa máxima feita no mercado, poderia sim mover o seu stop para cá, tá? Então teríamos aí sim este ponto de compra aqui sendo colocado no break-even, né? Então temos deste rompimento até o momento uma impressionante alta aí de mais de 183% dentro desse ativo. Neste momento eu não vejo nenhum sinal de venda dentro do Bitcoin, segue a sua sólida, forte tendência de alta, batendo quase os 60 mil dólares, tá, pessoal? Então, muito forte este movimento dentro do Bitcoin. E para falar de força, acho que vale a pena, apesar dos pesares, apesar do nosso mercado estar fraco, de certa forma, né, nessas últimas semanas. Pessoal, IMAT, quem acompanha aqui há mais tempo sabe o quanto que nós falamos aí do índice de materiais básicos, o IMAT, né? Esta semana, subindo cerca de 4,70%, puxado aí principalmente pelos ativos de mineração, né? Vale, CSN, Uzi Minas, Suzano, né? Que vem puxando muito forte este índice, né? Quanto tempo que a gente já vem falando para priorizar a exposição dentro desse tipo de ativo. Sinceramente, e para ser bem sincero com vocês, não é o tipo de ativo que eu mais gosto, né? Não é o tipo de empresa que faz eu me empolgar aí para investir, mas uma coisa é o que você acha e outra coisa é o que o mercado vem mostrando, né? Nós devemos aí ter sempre a mente aberta para esse tipo de situação. Então, desde lá de meados de maio, nós temos acompanhado aí este índice com uma força de valorização muito forte, uma força relativa aí totalmente desproporcional ao resto do mercado, e eu venho falando aí da importância de buscar exposição a esse tipo de ativo que está dentro aí do IMAT e bingo, né? O mercado vem premiando muito quem se expôs a este tipo de papel, a esse tipo de risco, tá, pessoal? Então o IMAT aí é o grande destaque neste momento do nosso mercado. Já vamos falar aí dos ativos que compõem o IMAT, mas sim, vale a pena citar novamente o IMAT. E vocês se lembram aí de todo o burburinho, de toda a questão que nós comentamos há pouco sobre a Petrobras, né? E como isso pode impactar o nosso mercado de uma forma geral. E o exemplo disso, na prática, nós podemos observar agora, olhando aqui o nosso mercado em comparação com os outros ativos, né? Então aqui, pessoal, nós temos o EWZ fazendo mais uma semana de queda, 0,97 de queda esta semana, enquanto o mercado internacional permaneceu eufórico essa semana, né? Então, observem aqui, por exemplo, aqui o Chile, né? O ETF do mercado chileno subindo 2%. Temos aqui, por exemplo, Peru rompendo essa máxima, indo em direção à próxima resistência, também muito forte. Índia, no seu topo histórico, agora corrige, mas ainda em topo histórico. Também a Colômbia aqui, num cenário também mais negativo, né? Rússia corrigindo, mas também muito mais forte que o nosso mercado. E aqui a China, né, também em topo histórico. Então notem como fica nítido ver o quanto que o nosso mercado está mais fraco neste momento, e não tenho dúvidas que esses acontecimentos podem sim ser o gatilho para um possível sell-off aí de curto prazo no nosso mercado. Vale a pena observar nas próximas semanas, beleza? E por último, eu quero comentar com vocês aqui do ouro e da prata. Ouro que vinha sendo hype aí de muita gente, né? Pessoas falando para vender ações e comprar ouro, né? Ouro ser a principal posição da carteira, e o ouro vem aí decepcionando, né? Ouro que eu considero como uma reserva de valor, creio que uma exposição de 2 a 5% do portfólio total de uma carteira é mais que suficiente no ouro, e neste momento nós temos aí o ouro perdendo aqui a média de 50 períodos, pessoal. Sinal bem baixista para o ouro nesse momento, aqui observado através do GLD, tá? Que é o ETF, o principal ETF de ouro que nós temos negociado nos Estados Unidos. E por que eu gosto tanto de observar este tipo de sinal aqui?
Agora eu vou explicar para vocês tecnicamente o porquê que este sinal, quando nós temos uma tendência sólida de alta, quando nós temos o mercado perdendo a média de 50 períodos, é um sinal simbólico importantíssimo. Normalmente, pessoal, nós temos em um ciclo de bull market, o mercado tendo uma confiança dentro do ativo e essa confiança se reflete na valorização dos preços, né? Então, olhem aqui, por exemplo, nós tivemos este ciclo de bull market dentro do ouro de 2008 até 2011. E notem que curioso o que aconteceu. Dentro desse período, nós não temos o quê? Nós não temos o mercado testando a média de 50 períodos até este ponto aqui, até em dezembro de 2011. E aqui era já um sinal de alerta, né? Ou seja, como que o mercado se comporta após esse teste. E normalmente o que nós temos dentro desse quesito são duas situações distintas. A primeira é, o mercado rejeita totalmente este teste da média de 50 períodos, deixando um candle de muita força, né, de compra após esse tipo de situação. E depois disso nós temos aí futuramente, logo mais, o mercado já superando o seu topo histórico. Este é o padrão mais clássico e mais de mercado rejeitando, né, o mercado voltar a um ciclo de baixa. Só que normalmente, em mais de 80% dos casos, isso daqui é um sinal de alerta. E nós vemos o que? O mercado começando a perder força com esse tipo de sinal aqui. Então, olhem aqui no ouro. O mercado vinha em um grande ciclo de bull market, né? Testa a média de 50 períodos, opa, um sinal de alerta. Aí o mercado não tem mais forças para voltar ao seu topo histórico, volta a testar novamente a média de 50 períodos, né? Mais um sinal de alerta e nós temos aí o mercado, então, iniciando um bear market, né? Notem que ainda há uma certa tentativa dos compradores aqui empurrar os preços para cima, só que não é mais este mercado dominado pelos compradores, e sim pelos vendedores, ou seja, a confiança que vinha empurrando o mercado para cima mudou e agora nós temos uma desconfiança dentro do ativo. Isso traz o quê? Traz naturalmente os preços a uma forte correção, como nós vimos no ouro neste período, nesse ciclo aqui. Então, novamente, pessoal, nós temos aqui no ouro, desde lá de 2019, o ouro fazendo um grande ciclo de alta e nós temos nesse momento, já pela segunda vez, o mercado testando a média de 50 períodos. Novamente, o mercado não tão confiante assim na valorização do ouro, então é importante acompanhar este mercado, principalmente para, nesse quesito, se o mercado não conseguir voltar aqui a os seus 183 dólares, isso deveria acontecer, na minha forma de interpretar o mercado, o mais rápido possível, o mercado mostrando aí um candle de muita força nas próximas semanas, senão sim, teremos aí a troca de um ciclo de alta para um ciclo de baixa. Ah, tem mais exemplos disso para mostrar para nós? Sim, pessoal. Um exemplo claro que eu falei para vocês o ano passado, aqui, CVC. CVC, pessoal, CVC era um ativo que vinha em um grande ciclo de valorização desde 2016. Nós tínhamos o ativo fazendo máximas atrás de novas máximas. Uma valorização de mais de 200% de alta, quase 300% de alta. E eu lembro que eu chamava a atenção quando o ativo fez esse tipo de situação aqui, ó. Ou seja, toda aquela confiança que o mercado vinha colocando em CVC começou a ser colocada em xeque aqui. E nós temos, normalmente, quando isso acontece, a mudança das notícias positivas para notícias negativas, as projeções de lucro começam a cair, o ativo começa a sofrer com situações que não estão no controle da empresa, né? Nós vemos aqui que CVC até tentou retornar, né? Olhem lá, o mercado volta a testar a média de 50 períodos, só que logo à frente os vendedores dominam novamente o mercado e aí nós temos o quê? Aquela desconfiança que vinha sendo colocada desde aqui, tomando conta dos investidores. Então, quem tem ativo como CVC começando a vender, quem estava interessado a comprar, não comprar, e também os vendedores buscando operar aí o short, né, operar aí a queda do ativo, vendendo o ativo. Então, notem que nós temos
o início de um longo ciclo de baixa startado aqui, né, ao meu ver, começando em 2018, que está vigente até hoje. Até este momento aqui, nós não temos a confirmação do retorno de CVC para um ciclo de alta. Então, tem desde lá, podemos falar aqui de agosto de 2018, foi um ativo aí que queimou de caixa cerca de 87%, né? Então, mostrando o poder desse ciclo de queda. E aí vocês podem pegar inúmeros ativos, pessoal. Podemos pegar aqui, por exemplo, a Braskem, né, que foi por muito tempo a queridinha do pessoal, né, dos fundamentos, né? Nós temos desde lá de 2018 Braskem aí em um ciclo de baixa que tende a estar começando a se reverter agora, mas a mesma situação, né? Olhem aqui, nós tivemos o mercado iniciando esse ciclo de alta, foi testado aqui, ó, mas o mercado rejeita, né? Iniciar um ciclo de baixa, volta, rompe topo histórico, topo aqui, né, anterior, e surfa esse grande ciclo de alta até que nós começamos a ver a falha da tendência novamente. E ela falha por uma vez, volta, testa, falha pela segunda vez e nós temos aí início ao grande ciclo de baixa em Braskem. Ciclo esse iniciado aqui que destruiu aí no auge do bear market 75% do valor de quem tinha posições em Braskem. Então, didaticamente, pessoal, eu vejo aí a média de 50 períodos como um grande norteador aí de ciclos de expansão e ciclos de contração dentro dos ativos. Então, vale a pena observar o desenrolar aí do ouro para as próximas semanas, tá? Principalmente que o ouro aí tá uma grande euforia, as pessoas apostando muito no ouro, tá? Então, vale a pena observar o desenrolar deste ativo. Bom, acho que deu já para construir uma visão aí de macro, né? Uma visão macro bem sólida. E agora eu quero falar com vocês dos ativos em carteira. Deixa eu só ajustar minha cadeira aqui, só um minuto. Ativos em carteira. Aqui está do lado todos os ativos que eu tenho em carteira e eu vou passar aqui por alguns, falando aí principalmente do que aconteceu esta semana. E eu vou começar falando com vocês dos stops. Sim, a carteira, apesar de estar praticamente no seu mesmo nível de valorização desde janeiro para cá, vem enfrentando aí bastante uma recorrência dos stops, né? Apostas que a gente tenta identificar os ativos e o mercado estopa. Isso também é um grande ponto, talvez, de mudança de mercado, tá, pessoal? Então, eu estou bem atento a isso, inclusive reduzindo as minhas novas posições, tá? Para identificar o que está acontecendo no mercado. Então, primeiro stop dado nesta semana foi a Soma, né? Soma, um ativo que eu comprei aqui, o mercado não evoluiu, o mercado estopou, stop cheio em Soma. Próximo stop em Tesla. Tesla, pessoal, Tesla é uma posição que eu venho carregando já há algum tempo, na verdade, venho comentando com vocês de Tesla desde os R$ 58,00, isto estamos falando aqui da BDR. O mercado rompeu aqui, nós fizemos uma compra, o mercado rompeu, nós fizemos outra compra. Tentamos novamente, né? Aqui, mais uma posição em Tesla, que foi basicamente dada por este candle aqui, que simplesmente acionou a posição. E agora nós tivemos esta semana aqui nos $130 o stop em Tesla. Então, da minha última posição em Tesla, eu estopei, tá? Quer dizer que o ativo mudou? Não, pessoal, porque não significa isso. Nós temos aqui, neste momento, uma importante situação em Tesla. Nós temos o ativo testando a média de 10 períodos, né? Com um candlezinho de dúvida. Vale a pena observar, caso o mercado tenha forças novamente para vir a romper os R$ 152 dentro desta BDR em Tesla, tá? Então, ainda segue dentro de uma sólida tendência de alta, mas esta aposta aqui não vingou, mas sigo ainda com as minhas outras posições dentro de Tesla, que sim, temos aí uma grande valorização, nós temos aqui desde os R$ 57,00 até o momento atual, uma valorização aí de 128% em Tesla, tá, pessoal? Outra que ficou muito próxima do stop, que provavelmente na semana que vem deve acionar o stop, caso o mercado volte a cair, foi a Enjoei, né? Enjoei, que também é outro ativo que nós temos comentado há bastante tempo, gerou uma posição aqui, gerou outra posição aqui, o ativo agora está bem próximo
do stop que está colocado aqui na região dos R$ 15,50 em Enjoei também. Outro ativo que ameaça ir para o stop cheio, né? E aí o tanto de stop, o tanto de coisas que vem acontecendo, claro que nós temos que ter aí alguns ativos que seguram as pontas, né? Para segurar a rentabilidade da carteira. E isto vem acontecendo com algumas empresas da minha carteira, pessoal. Principalmente, nós podemos falar aqui da Localweb, né? Localweb, que foi o principal ativo do ano passado e vem sendo novamente o principal ativo neste começo de ano. Mais uma vez, Localweb com uma alta de 20% nesta semana. Chamamos a atenção semana passada para o Localweb neste candle aqui de dúvida, né? Era um ponto bem relevante para uma possível compra em Localweb e o mercado aí, sim, com uma valorização bem expressiva nesta semana que passou. Temos também a Sequoia, né? Sequoia, que também foi um ativo que nós começamos a observar aqui neste ponto. Ativo que vem dando oportunidades de compra. A última foi dada neste rompimento. O mercado até chegou a estopar uma vez, nós voltamos para o ativo, estamos dentro do ativo novamente, com 3 posições em Sequoia. Sequoia aí com uma valorização de quase 10% essa semana, também aí mostrando bastante força. Eu até vejo aqui Sequoia, vale a pena falar até nos destaques, né, como um possível novo rompimento. Nós poderíamos interpretar esta situação com ponto de compra nos R$ 31,76, ponto de stop nos R$ 27,57 em Sequoia. Faria todo sentido aí, ao meu ver, né? Temos também aí Cash, né, que também foi outro ativo que andou bastante, nesse momento corrige. Estes são os ativos, principais ativos aí que vem chamando a responsabilidade para si, né? Podemos falar assim, são os jogadores aí da carteira que estão aí marcando gol neste momento, tá? Tivemos outros, né, na semana que passou, por exemplo, aí a SLC3, né, que essa semana corrige, inclusive aqui pelo setup de barra única ignorada, nós podemos ter aí uma oportunidade de nova alocação em CLS3 na semana que vem. Outro ativo que também aí vem performando de certa forma razoavelmente é a GPCP3, né? Ativo que rompeu e vem respeitando aqui essa zona de rompimento. Vale a pena observar aqui o rompimento agora dos R$ 28,61 em GPCP3, tá? Outro ativo que também performou bem foi a Kepler, né? Kepler que ainda está dentro dessa zona de consolidação. Vale a pena observar, ao meu ver, aqui o rompimento dos R$ 45,79 em Kepler. São esses os ativos, acho que mais se destacaram na carteira desta última e nas últimas semanas. Eu fiz uma posição em NVIDIA. NVIDIA, como eu já vinha comentado com vocês, principalmente por esta forte valorização que o ativo teve, né? Nós tivemos essa consolidação desde agosto de 2020 até o momento atual. Sim, NVIDIA aí é outro ativo que também é um destaque na minha forma de entender o mercado. Compra realizada em NVIDIA aqui nos R$ 67,31. Vamos ver. Por enquanto, essa semana até está no ponto de compra, né? Então, é outro ativo aí que também vejo como bastante favorável na carteira neste momento. Bom, pessoal, então notem aí o quanto é importante a visão de uma carteira, né? Normalmente, vocês nunca vão ter todos os ativos performando iguais na carteira. Terão momentos em que algum ativo se destoa e carrega a valorização da carteira, enquanto os outros corrigem, né? E isso vai mudando ao longo do tempo, né? Então, nesse momento, nós temos esses ativos, assim como no ano passado nós tivemos a Magazine Luiza, né, carregando a carteira aí pós-crise, né? Mas nós temos aí esse ativo já numa forte consolidação desde novembro de 2020, né? Aguardamos aí o fim desse período mais cíclico de baixa em Magazine Luiza, que começa a acabar, aí começa a cessar aí em março e abril, né? Então eu ficaria bastante atento também em Magazine Luiza aí para as próximas semanas, tá? E é isso, né? A única venda nesse momento que eu tenho na carteira são as ações da Minerva, que chegaram a dar um calor esta semana, né? Eu havia comentado com vocês desta venda realizada aqui.
não tinha ponto de mudança do stop, né? O stop estava lá colocado ainda nos R$ 10,37. Foi quase lá, né? O mercado chegou a subir bem essa semana, mas aí devolveu com uma queda de 1,77%, né? Automaticamente nessa semana eu posso tirar meu stop dos 10,37 e mover para cá, né? Então temos um stop um pouco menor aí em Minerva 3. Já vamos falar aí das vendas, tem bastante coisa aí chamando a atenção para as vendas, né? Para venda, né? Então vamos, na verdade, falar aí dos destaques que nesse momento o mercado faz aí e me chama muita atenção. Bom, pessoal, primeiro, para começar, nós temos as ações da Forjas Taurus, ou Taurus Armas, né? Falamos bastante desse ativo ao longo das últimas semanas, na última semana também, e nós tivemos aí, esta semana, o ativo subindo cerca de 8,97%, né? Belíssimo rompimento em Taurus Armas. Eu não fiz esta posição. Por que eu não fiz essa posição? Porque acabou o dinheiro, né? Como eu falei para vocês, é muito fácil, né, falar de todos os ativos, ficar citando um monte de ativos, mas, pessoal, uma hora o seu dinheiro acaba. E aí, o que fazer nessa situação, né? Como lidar com a falta de dinheiro e ativos em carteira que não performam bem, né? Sinceramente, eu estou pensando seriamente em me desfazer das ações da empresa Shu, que não evolui, né? Muito tempo lateralizada. E até mesmo aí, próximo ativo que eu penso em desfazer são as ações da Camil, né, que vem aí flertando com o stop móvel que eu movi para cá. Esta semana volta a testar a média de 50 períodos, então é um ativo que não vem performando nada bem, né? Então Camil é outro ativo que eu penso em desfazer para poder alocar o meu risco em outros ativos que vêm performando bem nesse momento. E quais são eles, né? Forjas Taurus, né? Ao meu ver, já se foi o descovador. O mercado já rompeu, já foi embora, né? Não temos nesse momento nada a ser feito. Home, pessoal, outro ativo que também comentei muito com vocês aqui, mais uma semana com 8,51% de alta. Também nada a ser feito nesta situação. E a TOTUS, né? TOTUS também, outro belíssimo rompimento que eu, neste momento, só observo. Então, são ativos que nesta semana eu não vou fazer absolutamente nada, né? Mas a gente tende a observar esses ativos para as próximas semanas, tá? E agora eu vou falar, também teve, na verdade, aqui outro ativo que foi a PetroRio, né? PetroRio que também, eu cansei de falar com vocês aqui de PetroRio. PetroRio que não está na carteira, como eu cito para vocês, porque eu me exponho a PetroRio dentro do meu setup de gráfico diário, né? Então, PetroRio, a última compra que foi startada foi esta daqui, nos R$ 43, e nós temos aí PetroRio surfando aí uma alta até os R$ 87. Só um minutinho, deixa eu só desligar meu celular aqui. E o ativo surfando com alta aí de mais de 100% nesse período. Então, PetroRio é um grande destaque dentro desse tipo de sistema, assim como foi há meses atrás a própria CSNA, né, pessoal? Então, temos esses dois ativos que estão, na verdade, muito fortes no mercado, só que eu não posso fazer novas alocações porque eles estão em carteiras diferentes, tá? Bom, e então vamos falar do que me chama a atenção, que pode ser considerado para a próxima semana. Pets, também outro ativo que já rompeu, falamos bastante de Pets aqui ao longo das últimas semanas, já se foi também o descovador. E o que sobra? O que sobra é a Fertilizantes Hering, né, pessoal? Ativo pouco visto pelo mercado, cotado num baixíssimo valor nominal, mas nós temos aí este ativo aí flertando aí com possível movimento de turnaround, né? Depois também de um longo ciclo de queda, esta ação já chegou a custar cerca de R$ 28, porém já chegou também a valer cerca de R$ 1,20. Temos o ativo aqui tentando se recuperar. Neste momento, consolida, né? Temos uma consolidação de 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Me chama a atenção aí para uma possível posição pequena, é verdade, uma posição menor, de risco menor, em fertilizantes Hering para as próximas semanas. Eneva, né? Eneva, que é uma eterna observação minha, de ativo dificílimo de ser operado. Novamente aí, 2 semanas de
consolidação, né? A Eneva que dá um sinal e volta tudo, né? Dá um sinal e volta, mas eu vou observar também a Eneva, caso ela venha romper os seus R$ 75, vai aos pouquinhos, nós temos aí que Eneva, que há poucos meses atrás custava cerca de R$ 50, já custando 75, né? Temos aí sim uma forte apreciação dentro deste ativo. E Gafisa, né? Gafisa, pessoal, Gafisa que eu comentei com vocês há algumas semanas. E eu comentava, né? Eu falava que se o mercado fosse bem generoso comigo, ele iria fazer uma consolidação neste ponto aqui. E nós estamos vendo isto acontecer nesse momento. Ou seja, pessoal, Gafisa, sim, Gafisa é outro ativo que eu vejo um possível movimento aí de turnaround, de movimentação, de mudança de um grandíssimo ciclo de baixa. Nós estamos falando aí de um ciclo de baixa que vem desde lá de 2010, tá? Então, nós temos uma possível mudança em Gafisa. Principalmente chama muito a atenção do volume. Nós temos aí um volume extremamente crescente dentro desse ativo. Então, é sim um ativo que eu estou de olho para as próximas semanas. E mais um ativo complicado aí que também merece um risco muito pequeno, mas que, ao meu ver, chama a atenção para as próximas semanas é a Tecnos, né? Tecnos, para quem não sabe, é aquela empresa do relógio, sim, para quem é mais antigo, os relógios dessa empresa fizeram muito sucesso. Nós temos essa empresa explorando não só a fabricação, mas também a montagem de diversos relógios de marcas aí até reconhecidas internacionalmente, como Diesel, Michael Kors, revendendo aqui no Brasil. Porém, é um setor que vem passando aí por um grande ciclo de baixa, né? Principalmente pelos relógios digitais, né? O mercado do Apple Watch, principalmente dominando o mercado, foi aí um setor bem impactado. A empresa vem tentando aí se reestruturar, né? Vem tentando se adaptar às novidades. Chama a atenção também o volume crescente desse ativo, né? E para a próxima semana nós podemos ter aí também alguma coisa a ser feita. Em Tecnos, o grande problema é um ativo cotado em R$ 1,70, né? Então, ao meu ver, aí teria que ser uma posição muito pequena dentro de Tecnos, buscando o quê? Buscando talvez uma retomada de um possível ciclo de alta dentro deste ativo. É um ativo mais exótico, sim, mas me chama a atenção neste momento. Outro ativo que nós falamos semana passada, né, pessoal, Embraer, né? Embraer que eu vinha citando para vocês também como um movimento aí de recuperação, né? Estava consolidada há 3 semanas, né? E eu falava de Embraer, um possível rompimento que foi acionado na semana passada, né? Olhem lá, quem se expôs ao ativo nesse candle aqui viu a ação se valorizar cerca de 15% esta semana. Então, belíssimo movimento em Embraer, que foi um dos ativos que nós falamos e muito aqui no vídeo, né? E outro ativo que está fazendo aí um cenário bem parecido são as ações da Azul também, né? Num cenário de retomada da valorização do ativo, nós temos uma consolidação também. Este stop, que ao meu ver podia ser colocado aqui agora, pode ser movido para cá, então dá o stop menor dentro do ativo para uma possível retomada ao topo histórico dentro desse papel. Então, sim, também Azul é outro destaque para as próximas semanas. E é isso, né? Agora eu quero falar com vocês das vendas, dos ativos que me chamam a atenção para a venda, mas também tem alguns BDRs aí que vêm me chamando a atenção. BDRs também com liquidez muito baixa, mas que acho que vale a pena ficar de olho, né, pessoal? O primeiro deles é a Bilibili, e é um nome bem engraçado, né? E aqui provavelmente você não deve conhecer este ativo, essa empresa. Na verdade, a Bilibili, pessoal, é uma empresa chinesa, tá? Que, a grosso modo, nós poderíamos falar aí que é um YouTube, né? Nós poderíamos caracterizar ela como isso. Olhem aqui, eu vou até colocar o site para vocês. Bilibili. Então, a Bilibili é uma empresa que vem sendo alvo de investimentos de grandes empresas, como, por exemplo, a Sony e outras empresas. Tem a sua negociação na Bolsa Americana e tem aí o BDR na nossa Bolsa Brasileira. Então, notem até o layout dessa plataforma bem parecido aí com o YouTube, né? O YouTube chinês, mais focado principalmente em animes, em nichos aí mais voltados aí para o público de faixa etária menor, né?
Temos aqui também essa plataforma sendo sede aí de grandes streamings de mercado aí dos jogos digitais, né? Um mercado que vem crescendo, então a Bilibili vem aí também com uma forte valorização das suas ações. Nós podemos ver isso no mercado norte-americano, né? Que temos um histórico maior aqui desta empresa. Então, se formos pegar aqui desde lá de 2019 até o momento, esta ação já subiu 935%, pessoal. Uma alta extremamente absurda dentro desse ativo, tá? E neste momento, nesta semana, nós temos aí uma correção dentro de Bilibili. Então, vale a pena aí esta empresa como um destaque. Bilibili, um nome engraçado, né? Um nome curioso aqui. Então, temos essa semana a correção, então é um ETF, um BDR que me chama a atenção. Próximo BDR que me chama a atenção, mas para esta semana não vejo nada a ser feito, são as ações aí do Baidu. Aqui é uma empresa mais conhecida. Na verdade, o Baidu é uma plataforma parecida aí com o Google, só que o Google chinês, né? E não vai ser, acho que, pessoal, a única vez que nós vamos comentar aqui dessas empresas, principalmente com uma forte valorização. Grosso modo, falando aí politicamente, né, nós temos aí uma nova guerra, mas não uma guerra entre países, né, mas sim por empresas, né, essas empresas disputando o mundo, né. Então temos aí, vocês vão ver, por exemplo, a Baidu, que concorre com o Google, nós temos aí o Alibaba, que concorre com a Amazon. Então nós temos essa polarização entre as empresas chinesas e as empresas norte-americanas, né, e quem vai vencer essa guerra no futuro, né. Certamente nós vemos aí o mercado apreciando de uma forma muito forte esse tipo de empresa, as empresas chinesas, e nós podemos aí sim se expor a esse tipo de movimentação, principalmente aí pelo mercado norte-americano e pelas BDRs que estão sendo negociadas no Brasil neste momento. Então, outra empresa que também vem sofrendo uma valorização acima da média são as ações da Baidu. Não vejo nada a ser feito nesse momento, nesta semana, mas sim deve ser colocada aí na lista de destaque de vocês. E temos aqui o último BDR, que aí também é um caso parecido com o Embraer e até mesmo a Azul, que são as ações aqui dessa empresa, pessoal, que é a Transocean, né? Transocean, que é uma empresa, falando rapidamente para vocês, uma empresa aí que vende ferramentas e acessórios para perfuração de poços para busca de petróleo, né? Então temos nesse momento o petróleo aí se valorizando muito ao redor do mundo, né? Então acaba sendo atrativo para as empresas que estão expostas a esse mercado procurar mais petróleo, né? Se buscar esse tipo de descoberta, porque, claro, que ela vai conseguir vender com um preço muito melhor do que a exploração dela em si vai custar. Então, esta empresa é o tipo de empresa que vende a pá na busca do ouro, né? Então, ela vende o ferramental ali, o alugo ferramental para as empresas que estão ali na exploração, né? Nós vemos aqui, vale a pena também olhar ela no mercado americano, porque temos mais histórico, Transocean, aqui pelo ticker RIG, vocês vão ver que ela vem de um longo também bear market, né? Nós temos este ativo que já chegou a custar cerca de $149, né? Lá, bem influenciado pelo grande ciclo de commodities, né? Que foi esse ciclo iniciado em 2000 até o ano de 2008, então nós vemos aqui no histórico a empresa saiu dos $19 e foi bater os seus $150 e depois iniciou um grande ciclo aí de queda, né? E nós tivemos o ativo aí custando cerca de 69 centavos, né? Dando start a uma forte valorização. Neste momento nós temos aqui uma consolidação e um possível movimento aí de mudança da tendência, né? Então vejo aqui também como uma boa assimetria dentro deste ativo, né? Principalmente para quem acredita aí num novo ciclo aí de alta das commodities mundiais, né? Certamente o volume poderia ser melhor, né? Poderíamos ter uma exposição aqui dentro do OBV maior, mas se nós observarmos o último topo do OBV, que foi marcado aqui nessa máxima dos $12, nós temos ainda aí uma forte janela de valorização até aquele ponto, né? Então temos sim aí talvez uma oportunidade em Transocean. Então são esses três BDRs que eu queria falar para vocês.
E agora, por fim, eu vou falar aí das vendas, né, dos ativos que estão aí chamando a atenção para a venda. E que gosto amargo que ficou essa semana em Wiz, né, pessoal? Wiz, que nós falamos bastante de Wiz. Tinha um ponto de venda aqui, um start de venda nos R$ 7,44 e o mercado simplesmente pulou, né? Pulou aqui o meu ponto de venda, né? Temos esta semana o ativo caindo 20%, né? Que baita queda em Wiz, né? Basicamente aqui o ativo foi lá buscar a sua mínima do crash, né? Então foi, infelizmente, um ativo que nós vimos, nós comentamos, mas não deu para fazer nada em Wiz. Para a próxima semana, eu vejo aqui Sabesp ainda muito fraca. Vamos ver se o mercado não abre em gap, mas aqui eu vou tentar me expor a uma venda em Sabesp, neste ponto dos R$ 38,82. Lojas Americanas, que apesar de todo o burburinho, toda a notícia envolvendo a BTOW e a Lojas Americanas, segue consolidada. Eu sigo observando o ponto dos R$ 22,60 em Lojas Americanas. Elet foi uma posição que eu deixei em aberto, provavelmente o mercado acionou essa semana, eu ainda não vi, mas foi uma venda startada aqui, né, nos R$ 28. Vamos ver também se ela evolui na próxima semana, principalmente com esse alvoroço, essa preocupação ligada aí às estatais, né, pessoal? E por último, 3 ativos aqui que também me chamam a atenção, estou com start de venda neles, que são a BR Malls, como eu citei para vocês semana passada, ainda não foi startado, Via Varejo, né? Via Varejo que ficou a um triz, né, aqui do ponto de venda, não startado ainda, mas também é outra empresa que eu estou bem pessimista com ela, Via Varejo. E por último, a Ezetec, né? Ezetec que vinha com uma alta bem sólida, mas nós temos aí o OBV fazendo novas mínimas, né, pessoal? Olha aqui, uma saída de volume expressiva desse ativo, e aqui o mercado consolidado na região dos R$ 34,23, eu estou bem interessado numa possível venda aqui nesse ponto em Ezetec, tá? Então são esses os ativos que eu estou observando para a venda para a próxima semana. E é isso, né? Então, pessoal, novamente, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de compartilhar, deixar seu like, seguir o canal. Nos vemos na próxima semana. Tem um spoiler para quem ficou até o final. Vamos começar aí uma série sobre o livro Antifrágil. Eu quero fazer isso em 3 vídeos, eu quero começar na próxima semana, vai ser um conteúdo muito bacana para vocês aqui. Então não deixe de também colocar aí o sininho para receber as notificações aqui do canal e nos vemos na próxima semana. Um forte abraço para todos vocês, tenham todos uma ótima semana.